Bhagavad Gita é um livro que retrata para nós as nossas guerras íntimas e também o ciclo da vida, onde nós somos convidados a fazer uma reflexão de como é e como está a nossa vida perante a espiritualidade. Na conversa 4, Yoga da Sabedoria. O Senhor Krishna disse: esse Yoga eterno eu revelei-o a Visvasvan, Visvasvan transmitiu a Manu, e Manu transmitiu a Ikshvaku. Assim, os reis sábios aprenderam uns dos outros, mas com o passar do tempo, o Yoga na terra decaiu, ó Parantapa. Este mesmo Yoga antigo, eu revelei-o agora porque és fiel a mim e és meu amigo. Neste Yoga abre-se o mistério mais alto. Arjuna disse: Visvasvan tinha nascido antes de ti, por isto, como devo compreender que tu lhe revelaste a ele os ensinamentos? Aqui, da mesma forma que muitas das vezes quando a gente diz que Jesus criou o planeta, a pessoa fala assim, mas Jesus nasceu há 2000 anos. Mas Jesus deixou claro, antes do mundo ser, eu sou. Da mesma forma, Krishna antecedeu a todos aqueles santos, todos aqueles enviados, todos aqueles avatars que tiveram na Índia. Portanto, o conhecimento de Krishna veio depois, mas ele já existia. O Senhor Krishna disse: tu e eu tivemos muitos nascimentos no passado, ó Arjuna. Eu conheço-os todos, mas tu não conheces os teus, ó Parantapa. Parantapa, subjugador do inimigo ou perseguidor do inimigo. Então, a partir daquele momento, quando Arjuna estava perseguindo o seu inimigo, lembre-se, inimigos íntimos, dentro de si mesmo, ele faz esse convite e mostra para ele que Krishna conhecia todas as suas existências, porque era um espírito muito superior, e Arjuna estava ali lutando com as suas dificuldades, tentando reconhecer a si mesmo. Apesar de ser o Atman eterno e imperecível e de ser Ishvara dentro da Prakriti, que depende de mim, eu manifesto-me através da minha Maya. Quando a integridade na Terra decai, ó Bharata, e a injustiça começa a reinar, eu manifesto-me. Aqui ele vai mostrando que sempre que as coisas estão complicadas, vem um grande avatar para equilibrar. A Terra nunca ficou sem esses avatares. Avatares são aqueles grandes nomes, aqueles grandes espíritos iluminados que vêm à Terra para reorganizar e reestruturar a Terra. Confúcio, Lao Tse, Krishna, Arjuna, tantos outros nomes na Índia que são infinitos nomes, centenas e milhares de nomes. Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros. Também os líderes protestantes que fazem um trabalho tão grande para ajudar a humanidade, como Edir Macedo, R.R. Soares, estão lá fazendo a parte deles, do jeito deles, esclarecendo, levando o Evangelho, cada um segundo as suas condições, segundo as suas possibilidades, ajudando as pessoas a respeitarem as regras divinas, as leis de Deus. Assim, também entre os hindus, tem uma série de espíritos que vêm à Terra, que vêm com essa liderança, aquele sentimento de líder para ajudar. Logicamente que cada avatar tem um patamar evolutivo, tem um patamar de entendimento, um patamar de realizações a fazer. Mas todos fazem o bem. Portanto, a gente tem que lembrar que ele está mostrando aqui como quando você se entrega ao Atman eterno, ou seja, ao Espírito eterno, a sua essência, você vai estar caminhando em todas as situações, em todos os caminhos, livre dessas situações. E o mundo da ilusão, um espírito superior pode se manifestar dentro desse mundo da ilusão sem se contaminar por ele, mas passando sempre ensinamentos de acordo com aquelas situações. Portanto, ele vai se manifestar trazendo as informações necessárias, cada um no seu patamar de entendimento, cada um com a sua lição a ser recebida. Para salvar os bons, derrotar aqueles que fazem o mal e restaurar o Dharma, eu manifesto-me, assim século após século. Olha, entenda que aqui ele está dizendo que ele vem como um grande avatar para ajudar os bons a se salvarem, a se manterem no bom caminho,
e derrotar aqueles que fazem o mal, para restaurar o Dharma, restaurar o caminho do processo evolutivo, restaurar o caminho que nós devemos seguir. Quem realmente conheceu a essência das minhas aparições milagrosas, ao deixar o corpo, não encarna de novo, mas une-se comigo, ó Arjuna. Aí que é a chave. Conhecer a essência não é ficar lá parado, contemplando para estar em êxtase. É fazer todo o possível para que você cresça espiritualmente, para que você adentre ao mundo espiritual, para que você se integre e entregue à prática do bem, conforme a gente vai ver mais à frente. Tendo se libertado dos falsos apegos, do medo e da ira, e tendo conhecido a minha existência, muitos purificados no fogo da sabedoria obtêm o grande amor por mim. E aí, purificar no fogo da sabedoria não é pular no fogo. É saber adquirir conhecimento e saber praticar com a dose certa para cada momento, para cada situação correta, para cada situação coerente, compatível. Seja de que maneira as pessoas venham a mim, assim eu as recebo. Pois os caminhos pelos quais elas vêm a mim, a partir de todos os lados, são meus caminhos, ó Partha. Aí, que interessante. Todas as pessoas vão chegar à espiritualidade superior. Todas as pessoas vão chegar pelos caminhos superiores. Não importa qual caminho eles passam. Cada um passa por um caminho, tem a sua necessidade, tem a sua contraparte para realizar, e todos vão procurando, assim, ascenderem para instâncias superiores, ascenderem para patamares mais elevados da evolução. Aqueles que procuram o êxito nas suas atividades terrenas adoram os deuses. Eles podem obter êxito rapidamente no mundo da matéria graças a tais ações. De acordo com as gunas e as variantes das atividades das pessoas, eu criei os 4 Varnas. Fica a saber que eu sou o seu Criador, ainda que não haja e não me envolva nestas. Aqui nós vamos vendo que o que os indianos chamam de deuses, os católicos chamam de santos. Mesma coisa. O sentido é o mesmo. Certo? Então, quando se apega a esses espíritos que fizeram muito bem pela humanidade, que trabalharam pelo bem, ou que deixaram grandes ensinamentos, também você vai chegar à essência superior, desde que você pratique ações com respeito, dentro de todo o processo que ele vem ensinando de agir com consciência. E as gunas variantes, que também são criadas por Krishna, são bases para que nós cheguemos ao Criador. Passemos por várias gunas e procuremos agir das melhores formas possíveis para alcançarmos o êxito, para alcançarmos os caminhos que nos conduzem às instâncias superiores, às instâncias do entendimento superior. Da mesma forma, os Varnas. São etapas para que a gente passe para o processo de aprendizado, de evolução. Temos que saber darmos-nos as mãos e agir para que todos tenham a melhor qualidade de vida. Não sermos seletivos. As ações não me afetam. A recompensa por cumpri-las não me seduz. Quem me conhece assim não se enreda nas consequências kármicas das suas atividades. Ou seja, você trabalhar, você ter uma profissão, você fazer o que você precisa de fazer, desde que você faça com a consciência reta, com a responsabilidade daquilo que você tem que fazer, com o compromisso daquilo que você tem que fazer, você não vai afetar a sua essência. Você vai buscando sempre com isso a sua ascensão, o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento. O que é a ação e o que é a não ação? Até mesmo as pessoas razoáveis se confundem nisso. Explicar-te-ei para que possas libertar-te do erro. A partir do momento que a gente começa a procurar entender a ação e não ação, para que a gente se liberte do erro, para que a gente busque alcançar patamares superiores de entendimento, vai fazendo a diferença. É essencial compreender que há ações necessárias e a não ação. Por isso que exige sabedoria de todos nós, porque ser sábio, ter
e ter sabedoria são diferentes. Ser sábio, você tem muito conhecimento. Ter sabedoria, você sabe avaliar os fatos e saber o que você pode fazer. Então tem aquelas ações que são necessárias. Você tem que trabalhar, você tem que gerenciar a sua família, você tem que organizar a sua vida. Isso é uma coisa. As desnecessárias é quando entra para aquela luxúria, para a cobiça, para a ambição e a não ação. A não ação é você saber agir sem reagir. Há que orientar-se bem neste assunto, para que a gente não se perca em pequenos detalhes e em erro de interpretação. Quem vê a não ação na atividade e a ação na inatividade é verdadeiramente consciente. E, mesmo permanecendo envolvido nas atividades entre outras pessoas, permanece livre. Então, olha que interessante. Se você vê na não ação na atividade, e se você vê a ação na inatividade, você pode estar verdadeiramente consciente. Ou seja, saiba viver o seu momento, saiba agir com sabedoria, no sentido de fazer algo que edifique, que não macule a sua consciência. Sempre fazendo o possível para que o conjunto melhore, mas você não tem que ter esse compromisso de fazer pelo conjunto melhorar. Você tem que fazer para que você melhore, para que você esteja bem, e aí tudo vai caminhando, tudo vai se ascendendo espiritualmente falando. Os que sabem dizer que as ações daqueles cujas iniciativas estão livres das ânsias terrenas e da busca pelo ganho pessoal, são purificados pelo fogo da consciência desenvolvida. Fazer sem querer ganho pessoal, fazer sem querer vantagens pessoais, mas agir para o bem, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Aí você vai ter esse fogo purificador que te eleva a consciência, que te dá patamares superiores de entendimento. Sem perseguir ganho pessoal, estão sempre satisfeitos. Sem procurar apoio em ninguém, permanecem na não ação, ainda que ajam constantemente. Então você vai fazendo as suas coisas, vai cumprindo suas obrigações. Você não depende de outro, você não vai se irritar porque o outro não fez, porque você não depende dele. Você vai fazendo, você vai realizando, tudo vai sendo construído. Sem desejar benefício pessoal, tendo rendido os seus pensamentos ao Atman e tendo denunciado as sanções tais como isto é meu, cumprindo o seu Dharma, não mancham os seus destinos. O perigo é a questão de isto é meu. Saiba que tudo pertence a todos. E como tudo pertence a todos, você vai fazendo o seu trabalho, você vai construindo o seu caminhar para o futuro, tudo vai se realizando, tudo vai acontecendo de uma forma muito natural. Você não quer o benefício para você. Isso não é meu, isso é nosso. É para o benefício de todos. Já que estão satisfeitos com o que lhes chega e são livres da dualidade, não têm inveja e permanecem desapegados durante o êxito e o fracasso. As suas ações não os estorvam, nem mesmo quando as realizam. Então, estar satisfeito com aquilo que está fazendo, não tem dualidade, poderia ser melhor, poderia ser pior, você vai fazendo, você não tem inveja dos outros que fizeram, você está desapegado, você vai fazendo. Então, se você não está desapegado, tanto o êxito quanto o fracasso para você são duas faces da mesma moeda, não vai te incomodar e você vai caminhar fazendo as suas realizações naturalmente, porque êxito e fracasso são faces da mesma moeda, são etapas de aprendizado. Quando você não deixa isso te incomodar, então você cresce. Portanto, ele diz, as suas ações não estorvam, nem mesmo quando as realizam. Está sempre fazendo com equilíbrio, com bondade, com respeito. Aquele que, tendo renunciado aos apegos materiais, alcançaram a libertação das paixões terrenas, tem os pensamentos enraizados na sabedoria e realizam as ações só como oferendas sacrificiais a Deus, todas as suas ações se unem com a harmonia de todo o absoluto. A vida de Brahman é sacrificial. Brahman é um sacrifício que chega
tendo uma aparência flamejante. Só é possível conhecer Brahman com a sua ajuda. Ao fazê-lo, o devoto submerge-se em Samadhi, absorção meditativa. Aqui nós vamos ver um aspecto muito importante. Quando você renuncia aos apegos materiais, você vai se libertando das paixões terrenas, você vai ter pensamentos mais voltados para a sabedoria. Então você vai ter condições de criar melhor. E o que você faz são oferendas sacrificiais a Deus. Então, se você está plantando uma lavoura, está lá capinando de sol a sol, esse sacrifício você está oferecendo a Deus. É uma obrigação que você tem aqui para cumprir sua tarefa, mas aquele trabalho você está oferecendo a Deus. Então, você sai daquelas condições do terra-terra, do apego às coisas da terra, e vai para a harmonia com todo o absoluto. Porque tudo que você está fazendo tem um objetivo superior, tem um objetivo de trabalhar intimamente para o crescimento. E Brahman, que é uma vida sacrificial, porque Deus está sempre trabalhando o tempo todo para o bem-estar de tudo no universo. E para que você entenda isso, você tem que saber que Brahman é uma luz intensa, que brilha em todos os corações. A partir desse momento, então, você só pode compreendê-lo se ele te ajudar a compreendê-lo. Porque você tem que estar devidamente preparado para essa compreensão, para essa ascensão espiritual. Submergir no Samadhi, quando você, então, vai passar para essa absorção meditativa. Compreendendo Brahman, compreendendo a essência do universo, compreendendo Deus. Que Brahman é o termo que os indianos usam para falar Deus. Assim como nós falamos Deus, eles falam Brahman, os ingleses falam God, e assim cada idioma fala de um jeito. Alguns yogas acreditam estar a fazer sacrifícios ao venerar deuses. Outros realizam serviço sacrificial, sendo o fogo bramânico. Existem também aqueles que sacrificam a sua audição ou outros órgãos dos sentidos para se controlarem, ou sacrificam o som e outros objetos do sentido para que excitam os indriyas. Isto é, desligam-nos de uma maneira ou outra, tentando integrar-se à meditação contemplativa. Aí quando Jesus disse, os seus olhos são motivo de escândalo, arranca-os, sua mão são motivo de escândalo, corta. É melhor entrar no mundo cego, ou coxo, ou surdo do que cometer os erros, do que ser vítima de si mesmo, das atrocidades que você mesmo faça. Ou seja, a nossa consciência vai elaborar para nós etapas de crescimento e de aperfeiçoamento. E como a gente vê, os ensinamentos sagrados eles estão em todos os ensinamentos sagrados. Não é privilégio de um ou de outro. Até porque todos os ensinamentos sagrados que tem na Terra, nós espíritas entendemos que é controlado por Jesus, é gerenciado por Jesus. A partir de então, nós vamos ver que algumas pessoas vão deixando de ver, deixando de escutar, deixando de ter aquele sentido, mas não é arrancar o ouvido, arrancar o olho, não. Eles não querem ver nada que possa maculá-los os sentidos. Não querem ouvir nada que possa maculá-los os sentidos. E assim, eles vão fazendo esse sacrifício de se anularem para também eliminarem todas as coisas que excitam os sentidos, os indriyas. Todos aqueles tentáculos serão então tolhidos quando você se educa. É lógico que aqui estou mostrando um estado extremo que a pessoa deve fazer, na linguagem bem típica do Oriente, que nós não conseguimos entender. Mas eles conseguem, porque eles sabem que tapar os ouvidos é não ficar ouvindo conversa torta, conversa fiada. É tapar os olhos é não ficar olhando para aquilo que não vai trazer benefício para você. E assim deixar que não tenha as mãos, que use as mãos para não querer que a mão cobice o que não é seu, e assim sucessivamente. Ou seja, trabalhar intimamente para superarmos-nos e crescermos para Deus. Outros queimam no fogo do Atman toda a atividade desnecessária dos indriyas e as energias que entram nos seus corpos, tratando de obter, assim, a sabedoria. Aí, esse fogo do Atman, que queima todas as atividades desnecessárias dos indriyas, é quando nós tomamos consciência
iluminamos-nos nosso espírito com a razão, com a sabedoria, com o bom senso, de saber o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Aquilo que é bom para nós, aquilo que não é bom para nós. Outros sacrificam os seus bens ou fazem sacrifícios através do ascetismo, através dos rituais religiosos, através da diligência nas ciências, na obtenção do conhecimento ou através da observância de votos austeros. Então aqui já ficou mais claro tudo que ele estava mostrando para a gente lá atrás. Sacrificar os seus bens não é simplesmente jogar as coisas que você tem fora, é saber dar o devido valor à espiritualidade que contém em tudo que está ao nosso redor. Então, sacrifício. Qual o sacrifício que nós estamos fazendo com ascetismo? Levar uma vida asceta, isolado. É útil para aquela pessoa que está fazendo, mas também tem os rituais religiosos, no meio espírita, fazer a caridade, trabalhar numa mesa mediúnica, nas mais variadas funções que ali existem, colaborar de alguma forma para o bem, e a gente vai vendo que o Krishna está mostrando que tem que trabalhar para o bem, é o trabalho desinteressado dos seus valores, das suas recompensas, é quando você dedica seu trabalho ao outro. E também a diligência nas ciências, saber agir com bom senso dentro da ciência para que a ciência se beneficie. E com isso a gente vai adquirindo conhecimento e vamos observando os votos austeros que devemos ter para não cairmos nos erros das tentações, nos desejos frívolos, né, que não vai trazer benefício para nós. Outros entregam a energia que sai dos seus corpos à que entra, ou a que entra, a que sai. Outros movem as energias que entram e saem fazendo pranayana, exercícios respiratórios. Então, essa energia que entra e sai, e os yogas aprendem a fazer isso, muito interessante, muitos budistas também aprendem, encher-se dessa energia, não libertar essa energia, não liberar essa energia, e criar um ciclo de auto-iluminação, de autoalimentação, naturalmente. Então ele não precisa do alimento externo. Os exercícios respiratórios já o nutrem, o alimentam, o mantêm vivo. Todos eles, ainda que sejam em aparência diferentes, entendem a essência do espírito de sacrifício e purificam os seus destinos durante tais atividades. Aí, outro detalhe importante, que todos nós temos aparências das mais diferentes possíveis, e a gente tem que procurar entender a essência do espírito de sacrifício. O que eu estou fazendo como sacrifício? Porque senão não vai me purificar. Para me purificar, eu tenho que ter as ações sempre conscientes daquilo que eu estou fazendo. A nossa essência de espírito imortal, o nosso sacrifício de cada dia, o nosso trabalho de cada dia, colaborando para o bem-estar geral. Os que se alimentam do néctar, das sobras que ficaram das suas oferendas, aproximam-se da morada de Brahman. Este mundo não é para aquele que não sacrifica, e ainda menos o êxtase no outro mundo, ou melhor dos Kurus. Então, saber se alimentar com parcimônia, com educação. Porque se você comer demais, outros vão ficar sem. Então você tem que saber comer o mínimo necessário. Por isso que as sobras dos sacrifícios que você vai comer, porque a outra parte você vai oferecer para o mundo, para você não comer exageradamente, não ficar querendo absorver exageradamente. Por outro lado, você tem que ter sempre oferecendo o melhor de si para os outros, para que você receba a grande contraparte do bem que deve estar sempre nos envolvendo. As oferendas de Brahman são numerosas e diversas. Fica a saber que todas estas nascem da ação. Depois de conhecer isto, serás livre.
Oferecer a Brahman é você saber fazer uma contraparte de tudo que você faz para o bem coletivo. E quando nós conseguimos entender esse bem coletivo, essas ações para o bem coletivo, então nós vamos começar a fazer esse trabalho de edificação, fazer esse trabalho de construção de um mundo melhor para amanhã, e com isso tudo vai se encaminhando, tudo vai se aperfeiçoando, tudo vai abrindo horizontes para todos nós. Realizar um sacrifício com a própria sabedoria é melhor que qualquer sacrifício exterior. Ó destruidor dos inimigos, todas as ações do sábio, ó Partha, chegam a ser perfeitas. E a própria sabedoria tem uma observação ali, isto é, realizar serviço desinteressado por outras pessoas, com o próprio conhecimento e experiências sem estar apegado à ação. É o que a doutrina espírita ensina. É o que Jesus ensina. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive na prisão, me foste ver, tive no hospital, me visitaste. Tive nu e me vestiste. Esses serão aqueles eleitos. Ou seja, quando você faz o bem, mas também tem outra parte do bem que é você ensinar, que é você levar o conhecimento, levar o esclarecimento, sem apego da ação. Você não vai receber recompensa e também você não vai querer cobrar do outro que ele se modifique, você simplesmente lança a semente. A semeadura que você está fazendo, usando a parte da inteligência, usando a parte da sabedoria, você também está construindo. E sempre que você faz a caridade, que você trabalha pelo outro, também você está construindo um mundo melhor. Portanto, obtenha a sabedoria através da devoção, investigação e serviço. Os sábios e clarividentes que penetram na essência das coisas iniciar-te-ão nisto. Olha, a clarividência é mostrada então no Bhagavad Gita como um dom sagrado para você penetrar na essência das coisas, para você entender um sentido maior que daquilo que a vida está te oferecendo, que a vida oferece, e com isso você vai conseguindo ascender a planos espirituais mais elevados, porque você adquire a sabedoria e vai fazendo, através da sua devoção, uma investigação de serviço, naturalmente, com bom senso e com conhecimento de causa. Ao conhecer isto, já não te perturbarás, tanto, ó Pandava, porque verás todos os seres encarnados no mundo de Maya a partir do mundo do Atma. Quando a gente consegue ver em cada ser encarnado esse mundo de Atma, esse mundo espiritual que ele vive, o que ele é capaz de realizar, o que ele é capaz de fazer, a gente então já está começando a adquirir um conhecimento que não nos perturba, porque o outro está no limite do conhecimento das ações dele. Mesmo que fosse o maior pecador de todos, poderias cruzar o abismo do sofrimento na busca da sabedoria. Da mesma maneira que o fogo transforma a lenha em cinzas, o fogo da sabedoria queima completamente as ações falsas. Cruzar o abismo do sofrimento exige de nós sabedoria. Porque ao passarmos pelo sofrimento com sabedoria, nós aprendemos a lição e nos libertamos do sofrimento e daquele tipo de lição. Da mesma forma, o fogo que queima a lenha e vai transformar em cinza, a sabedoria vai queimar as nossas falsas ações. Vai fazer com que a gente tome ações apenas positivas, construtivas e que nos ajude no processo de crescimento e desenvolvimento do nosso sentimento. No mundo, não existe melhor purificador que a sabedoria. A sabedoria é o maior purificador de nossa alma, porque nós não vamos cair em certos engodos, não vamos cair em certos padrões e vamos nos ascender naturalmente. Quem está cheio de fé, através desta, aquele que é hábil no yoga, alcança no tempo devido a iluminação no Atma. Então, quando nós vamos aprendendo a caminhar, quando nós vamos aprendendo a conviver com as nossas dificuldades, vamos fazendo essa integração com a espiritualidade superior, a gente vai iluminando o nosso espírito
e vamos nos libertando de processos kármicos, entrando em processos dármicos, ou seja, cumprir metas, cumprir objetivos. Quem está cheio de fé, obtém sabedoria. Quem aprende a controlar os seus indriyas, obtém-na também. Depois de obter, eles chegam rapidamente aos mundos mais altos. Fé e sabedoria andam juntos. Quanto mais fé nós temos, mais sabedoria nós precisamos ter, porque fé sem sabedoria vira fanatismo. Então, quanto mais você tem fé e tem sabedoria, você aprende a controlar todos os seus tentáculos para não ficar querendo isso e aquilo, e aí você vai também ascender espiritualmente, vai obter mais sabedoria, e assim você vai para mundos mais altos, vai absorvendo mais a luz, vai absorvendo mais conhecimento. Por outro lado, os ignorantes, os desprovidos de fé e os vacilantes caminham para a perdição. Para aqueles que duvidam, não existe nem este mundo, nem o outro, a felicidade. Olha que interessante. Se você é ignorante, desprovido de fé e vacila e duvida, você não tem a felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Porque ter fé, acreditar, ter sabedoria e não vacilar, não duvidar, é que vai trazer felicidade para nós. É ter aquela certeza que estamos cumprindo bem o nosso Dharma e que vamos alcançar um objetivo superior. Quem com o yoga renuncia às ações falsas e com a sabedoria removeu toda a dúvida, quem se estabeleceu no Atma não pode ser preso pela ação. Ó Dhananjaya. Dhananjaya é aquele que acumula riqueza. E aqui você tem que acumular riqueza espiritual. Portanto, quem com yoga renunciou às ações falsas, quer dizer, você procurou a união com a espiritualidade superior, fugindo das ações falsas, lógico que você vai estar adquirindo mais sabedoria, você vai se livrando das dúvidas, e aí você está livre como espírito imortal para a sua ascensão superior. Você não vai conseguir na sua encarnação. Pode ter certeza. É lutando, estudando, meditando para que a gente possa alcançar patamares superiores de entendimento. Por isso, cortando as dúvidas com a espada da sabedoria do Atman, permanece no Yoga, ó Bharata. E Bharata é o suposto primeiro rei da Índia, ou aquele que está já sempre, podem falar, ó Bharata, você vai chegar a ser o primeiro, vai estar na condição daquele que cresceu mais, que ilumina mais, daquele que lidera mais. Então, quando ele fala ó Bharata, é te falando que você será o primeiro rei, não o primeiro que existiu, mas o primeiro daquele momento para estar num patamar superior. Por isso, nós temos que eliminar as dúvidas, termos mais sabedoria e fé, construirmos intimamente a nossa caminhada para alcançarmos a nossa plenitude. Porque assim diz a quarta conversa entre Shri Krishna e Arjuna nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do Yoga chamada Yoga da Sabedoria. Busquemos e instruirmos-nos para alcançarmos a plenitude do nosso ser, alcançarmos a plena paz ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada para Deus. Porque as nossas lutas íntimas estão sempre estabelecendo padrões. E muitas das vezes os padrões não são aqueles que nos permitam ouvir os búzios sagrados dos espíritos iluminados, a nos convidar com a sua voz angelical para as grandes realizações do amor. Aí o nosso ciclo da vida fica comprometido porque nós fizemos aquilo que precisávamos, aquilo que tínhamos que elaborar para a grande construção de uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Que possamos ser bons espíritos, que possamos ser espíritos que trabalhem para a força e para a edificação do bem em cada um de nós.